A mania de rádio. Teve um telespectador que perguntou para a gente, por exemplo, se ele poderia instalar uma sirene dessa e como que é feita essa instalação, como que é feito esse processo. Boa noite para você, Sóstenes. Muito boa noite, Cris. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos que nos assistem na Record Bahia. Olha, é um trabalho muito complexo. Nós primeiro fazemos um mapeamento das áreas de risco. Então, existe um setor específico na nossa Defesa Civil que, após as vistorias realizadas, os nossos engenheiros, arquitetos, geólogos que vão a campo realizar as vistorias lançam todas aquelas informações em um tablet, que com essas informações georreferenciadas nós conseguimos encontrar o mapa de calor para cada uma das ocorrências. Área de risco geológico, área de risco geológico, hidrológico, área de risco construtivo, e assim a gente consegue construir as políticas públicas para cada um desses propósitos. A instalação do sistema de alerta e alarme é uma política pública que tem essa finalidade, utilizada em todo o mundo, justamente muitas vezes por conta das mudanças climáticas, seja por furacões, por grandes acumulados pluviométricos, nós utilizamos para afastar a população das condições de risco. Então é importantíssimo que a nossa cidade conte com esse grande equipamento, que são poucas as cidades no Brasil que contam com um ferramental dessa natureza e dessa envergadura, não só o sistema de alerta e alarme, mas também o nosso centro de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Salvador, porque é daqui, nosso CEMADEC, que os nossos meteorologistas, os nossos estatísticos, os nossos engenheiros eletricistas podem conceber, através de todas essas informações de satélites e de radares, as informações do que vai acontecer de chuva para o futuro e também do que aconteceu no passado. É por meio desses dados, desses índices, que nós sabemos que, como você bem disse, Cris, com 150 milímetros em até 72 horas, nós fazemos o acionamento das sirenes. Isso não é à toa. Foi um estudo feito com ensaios e modelos com o Instituto de Pesquisas Técnicas de São Paulo, que é a Codesal. Lá atrás, quando foi reformulada, trouxe essa tecnologia para Salvador para salvar vidas. E é o que a gente vem observando dia a dia na nossa cidade. Muito embora nós tivéssemos passado agora, em 24 horas, com grandes acumulados pluviométricos, 175 milímetros em apenas 24 horas, mais de 300 milímetros nesse mês de abril, a média histórica é de 285, então já ultrapassamos e muito, e graças ao bom Deus, nenhuma informação de tragédia foi trazida para a nossa população. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, com o apoio de vocês, você, Cris, meu amigo Adelson, com a Record Bahia, levando as informações para o povo de Salvador. Observando qualquer sinal de risco, não vamos insistir, se afasta, vai para a casa de um familiar, vai para a casa de um vizinho, sai dessa condição de risco naquele momento e quando regressar, um momento de tranquilidade, regressa também para o seu lar com as orientações dos nossos profissionais, que são os profissionais gabaritados para garantir a segurança de todos. Ou seja, né, respondendo à pergunta deste senhor, desse telespectador, Adelson, não tem, viu, como instalar, não. Realmente tem que ser feito todo um estudo, é todo um processo, né, Sóstenes? Esse telespectador que tem interesse, todos os meses, Adelson, as primeiras sextas-feiras de cada mês, nós realizamos aqui uma capacitação. É um programa de voluntariado em que consiste um módulo de informações gerais e institucionais, perspectiva de riscos, meio ambiente e primeiros socorros. Dessa forma, com toda certeza, numa necessidade de evacuação, ele vai poder colaborar ajudando as nossas equipes da articulação comunitária para salvar vidas. Agora, Sóstenes, hoje a gente já tem, né, 370 ocorrências registradas junto à Codesal, já temos 7 escolas municipais sendo utilizadas por pessoas que precisaram deixar suas casas, né, pessoas que moram nessas áreas de risco aqui em Salvador. Temos 51 pessoas, inclusive, já nessas escolas. Além disso, o que a gente pode trazer para o nosso telespectador? O que está acontecendo? Qual que é a previsão para as próximas horas, para os próximos dias? Ainda precisamos ter muita atenção. Adelson fala muito que a chuva é para ajudar, e é verdade. Mas numa cidade com a topografia acidentada como Salvador, já impermeabilizada de há muito por conta de construções irregulares, toda atenção é necessária. Então as pessoas precisam ficar atentas, porque muito embora a perspectiva é de que amanhã já seja iniciado uma perda de intensidade nos sistemas que têm atuado aqui em Salvador, o solo está muito encharcado. Então ainda há possibilidade, sim, sobretudo nessa madrugada, amanhã de terça-feira, até os próximos dias, de termos escorregamento de terra. E a gente não quer mais ver nenhum tipo de problema em Salvador. Por esse motivo, todos precisamos caminhar em conjunto para que a chuva passe e de que todas as vidas sejam preservadas. Então, dessa forma, Cris, eu preciso que vocês façam sempre esse alerta de que as pessoas, ao observar qualquer condição de risco, devam se afastar, ligar para o 199, como o prefeito Bruno Reis já soltou hoje nas redes sociais, já conversou com vocês da imprensa, esteve conosco aqui na sede da Defesa Civil, a vice-prefeita Ana Paula Matos, que além de secretária
secretária da Saúde, promove também essa liderança do processo junto conosco, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, secretário de Manutenção, diretor de Iluminação Pública, diversos dirigentes, secretários de obras estiveram na Codesal nesta manhã e nas ruas da cidade com as suas equipes para fazer com que os serviços necessários sejam colocados de imediato para que a normalidade seja restabelecida a cada cenário em que nós enxerguemos assim alguma ocorrência, como queda de árvores, rupturas de taludes ou mesmo fugas de materiais. Todas as equipes da Prefeitura estão em campo diuturnamente para garantir que a normalidade seja preservada, mas principalmente que a vida seja o nosso bem alcançado. Agora, Sóstenes, hoje a gente viu, né, um fato, eu não sei se a produção consegue disparar aí para a gente imagens do prédio, né, lá nos Barris, porque o solo, assim, as imagens chamam bastante atenção. Quando a gente olha aquelas imagens ali, um buraco se formou na parte de baixo daquele prédio. Então, você fica imaginando que a qualquer momento aquele prédio poderia desabar, né? A gente hoje, inclusive, conversou com um geólogo e ele explicou que o solo de Salvador é um solo argiloso. E aí, quando vai chovendo, acaba encharcando, molhando, e aí realmente acontece o deslizamento de terra. Naquele caso, a gente está com imagens aí agora, já, produção? Só confirma aqui no meu ponto, por favor. Já temos imagens. Pronto, a gente está com as imagens desse prédio que soterrou carro. É uma imagem realmente que impressiona muito. Lá, você sempre está em todos, eu não sei como você consegue, você sempre está em todos os lugares, ele consegue, gente. Agora, em relação a essa situação do prédio, né? Ali, o que foi que de fato aconteceu? Porque é um prédio que já tem cerca de 20 anos e nunca tinha apresentado um problema parecido do nada. Acontece uma situação dessa. O que foi, de fato, que aconteceu ali? Já observamos em outrora problemas de drenagem naquela localidade. Ao que fomos informados, já houve, inclusive, tentativa de escavações para ampliação de edificações naquele espaço. O que a gente observou foi que houve uma fuga de material, certamente por uma ruptura de alguma rede, que lavou todo o material para o pátio da Transalvador. Eu estive lá, passei entre 1 e 3 da manhã junto com os moradores, conversei com os moradores, com o dono do restaurante, fizemos a evacuação, orientamos pelo não retorno para a garantia da segurança de todos. De igual modo, com os trabalhadores, os servidores da Transalvador, às 6 da manhã retornei para o local com o superintendente Décio Martins, daquela pasta, para garantir que aquela área não fosse utilizada. Décio fez a suspensão dos trabalhos no dia de hoje, justamente para fazer com que os seus servidores estivessem em condição de segurança. A posteriori, as nossas equipes de geotécnicos, de engenheiros, retornaram ao local para fazer novas avaliações. Vai ter que ser descoberto o que é que gerou aquela fuga. Evidentemente que há uma preocupação muito grande, mas até o presente momento a edificação não está intocável. Tá? Então, a sua estrutura lá foi muito bem feita, está garantida até aquele momento. Agora, é claro que a gente não pode gerar uma segurança, Cris, de que com novas pancadas de chuvas e com novos deslizamentos, aquela estrutura também não possa ser modificada. Até então, ela está garantida, mas certamente precisará passar por alguma intervenção geotécnica para garantir o retorno da sua funcionalidade. Inclusive, pelas imagens, a gente consegue ver até as vigas de sustentação, né? Elas ficam ali intactas no meio, aquele buraco enorme, e aquilo ali... Então, aquilo foi bem feito, né? Foi muito bem feito, e aquilo que faz a sustentação. A superestrutura do prédio, ela está muito bem garantida, e que se não houver nenhum tipo de intercorrência futura, os moradores poderão sim retornar, regressar, fazendo o melhor uso possível da sua edificação e do seu lar. Adelson está no estúdio, quer te fazer uma pergunta aqui, quer conversar com a gente, Sóstenes? Eu vou liberar aqui a minha comunicação para ele poder te ouvir. Adelson, pode falar, a gente está te ouvindo já. Ok, Sóstenes, qual é a previsão até o final de semana? Eu soube que a noite desta segunda-feira pode ser a mais chuvosa, é isso mesmo? Olha, Adelson, espero em Deus que essa previsão não se perpetue. O que a gente tem de informação é de que ainda vai ter uma parcela de chuva fraca, moderada. Tivemos hoje, entre 13 horas e 14 horas, a última parcela de chuva forte, que trouxe realmente muita apreensão de toda a nossa equipe. A perspectiva é de que ainda tenhamos pancadas de chuva amanhã para, a partir da quarta-feira, ter uma perda de intensidade. Então, eu espero que esse prognóstico que foi feito por nossas equipes, ele se consolide, até porque, como eu já citei aqui, Adelson, o nosso solo está extremamente encharcado, de tal forma que qualquer chuva a mais pode ser motivo, Cris, de deslizamento de terra e de problemas maiores para a nossa população.
Pego esse gancho, não sei se a Delson quer fazer mais uma pergunta, mas peço licença aqui para pegar esse gancho, porque muitas pessoas, né, observam, por exemplo, a gente já ultrapassou em 7 dias o que era esperado para o mês todo. Tem bairros com acumulado já de 284, quase 285 milímetros. Só que não é essa chuva forte que de fato preocupa, né, Sócenes? É aquela chuva fraquinha, porém intensa, né? Fraquinha, intensa não, insistente. Aquela chuva fraquinha, insistente ali, aquela ali é que mais preocupa, né? Cris, depois daquela chuva que nós tivemos de segunda para terça-feira, de 107 milímetros em 2 horas e meia, naquele momento nós tínhamos um solo seco. Então, efetivamente, a sua fala tem toda a consistência. Ocorre, entretanto, que de terça-feira para cá, todos os dias choveram 30, 40, 50, 100 milímetros. Então, nós tivemos chuvas intensas durante todo esse período. O motivo de apreensão das nossas equipes é legítimo, é genuíno, porque os estudos que são feitos apontam para escorregamento de terra. É por isso que a gente faz aqui esse alerta redobrado. Se afaste dessa condição de risco. Vá para a casa de um parente, vá para a casa de um familiar, de um vizinho, vá para um abrigo da prefeitura. Mas se a sua casa apontar qualquer sinal de risco, se afaste dessa condição. O nosso bem maior é o bem da vida. Muito já foi feito. A prefeitura já executou em Salvador cerca de 500 intervenções de proteções de encostas, 200 das contenções, 300 instalações de geomantas. Nós temos aqui uma série de execuções de macrodrenagens, microdrenagens, limpeza de canais. Todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura e por todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil vem garantindo de Salvador uma cidade cada vez mais resiliente. Agora, nenhuma cidade no mundo resiste a tanta chuva em tão pouco espaço de tempo. É por esse motivo que a gente precisa fazer esse alerta. As pessoas precisam ficar atentas e não se colocar e não colocar os seus familiares em condição de risco. E apesar de toda essa chuva, graças a Deus não tivemos nenhuma tragédia, nenhum caso de pessoas feridas, de mortes. Graças a Deus que assim continue, né, Sóstenes? Mas isso é o reflexo de um trabalho que está sendo bem feito e realmente merece ser louvado, digamos assim, né? Sóstenes, boa noite, amigo. Obrigada por tirar esse tempinho para a gente, porque eu vou te dizer, viu, Adelson? Ele disse que está aqui de virote, não dormiu. Quando ele pensa em conseguir dormir, acontece algo e aí a equipe sai e ele vai junto com a equipe para poder averiguar ali a situação no local. Eu vou continuar aqui, estou à sua disposição, jovem, quando quiser, é só me chamar. Sóstenes é um cara para toda obra, todo momento, né? Ele vai torcer muito aí para que, com fé em Deus, passe logo esse período de susto, né? E torcer para que junho não tenha nenhum problema desse nível aí, ele possa curtir o São João dele no interior do estado. Agora, você veja o seguinte, é por isso que eu sou um apaixonado pela inteligência, a sabedoria, melhor dizendo, do homem do sertão, né? O homem do sertão chama essa chuva de molhação, sabe disso, né? Ela fica ali o tempo todo, não é aquele aguaceiro, é aquela água, chuva de chuveiro, chuva de molhação. O sertão o pessoal chama de chuva de molhação. Quando é aquela chuva intensa, é chuva que faz água. O que é chuva? Por que chuva que faz água? Porque enche principalmente os reservatórios, as barragens. Essa chuva não enche, ela vai molhar o pasto e vai possibilitar aí a chegada de dias melhores, né, de fruta, de verdura, de tudo isso, de capim, de tudo. Na capital, a coisa é bem diferente, né? Nós temos uma cidade que, de um lado, tem problemas terríveis e históricos com suas encostas. Do outro lado, uma cidade que virou aí um grande tanque, né, de cimento, uma cidade concretada. Outro trecho que não tem para onde a água escoar. E a gente vê isso aí, né? Não é apenas a nossa capital baiana, mas é aqui que a gente mora. É aqui que estão os nossos problemas, né? Então, aí, ó, olha aí, já houve a desobstrução aí da passagem da água e já houve uma melhora. O problema não é a chuva, né? É desobstruir a passagem dela, né? A chuva vai chegar, mas se tiver uma boa drenagem, isso acontece, por exemplo, nos campos de futebol, nos estádios. Quando tem uma boa drenagem, está chovendo ali e a bola está rolando. Quando não tem uma boa drenagem, acaba, não tem quem consiga, não tem quem suporte, né, jogar dentro de uma lagoa. Então, essa é a nossa cidade sendo mostrada
sem maquiagem aqui no Cidade Alerta Bahia.